Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele está em João 15, do versículo 28 ao 31. Este texto, ele passa em um contexto onde após uma reunião ali com a multidão, Jesus fica despedindo ali das pessoas e ele fala que os discípulos fossem para o barco na frente dele. E os discípulos vão na frente dele. E depois disso Jesus vai para um determinado lugar para orar. E quando Jesus vai de encontro aos discípulos, já é madrugada. Provavelmente o barco já havia distanciado muito da praia. E Jesus vai andando por sobre as águas. E quando os discípulos vê o vulto ali de Jesus, madrugada, escuro, eles ficam aterrorizados. Eles pensam que é um fantasma. E aí Jesus se identifica. Então começa um diálogo entre Jesus e Pedro, que Pedro pergunta que se fosse Jesus mesmo, que era para que Jesus chamasse e ele fosse até Jesus. E aí no verso 28 começa: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando eu meditava neste texto, e eu me coloquei nessa situação de Pedro. Muitas das vezes, de repente acontece com você, acontece comigo, que a gente está em determinada situação em que Jesus nos faz andar por sobre as águas. Às vezes a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, e Jesus está à nossa frente, falando, vem. E a gente começa realmente a andar por sobre as águas, a crer que estar na direção, estar olhando para Jesus é muito maior do que os problemas. Mas, às vezes, a gente olha para o mar, o barulho do vento, ele tira a nossa atenção e a gente tira os olhos de Jesus. E quando a gente tira os olhos de Jesus, acontece exatamente o que aconteceu com Pedro. A gente começa a afundar. E eu meditando nesse texto, eu pensava o seguinte, Jesus estava ali a todo tempo, ele estava assim no campo de visão de Pedro. O problema não era a falta do poder, a falta de Jesus ali. O problema ali foi Pedro ter desviado a atenção, tirado os olhos de Jesus. O barulho do vento naquele momento ali foi maior do que a fé que Pedro tinha em Jesus. E acontece a mesma coisa comigo. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu afundo. E é interessante a gente analisar esse texto aqui, que Jesus estava tão perto de Pedro, que quando ele falou, salva-me, Jesus estendeu a mão. Então imagina a proximidade para que Jesus estendesse a mão e chegasse até ele. E não é diferente comigo, não é diferente com você quando isso acontece conosco. Mas o que eu estava pensando aqui é que Jesus, ele está no nosso campo de visão o tempo todo. Ele está acessível a mim, a você o tempo todo. E para a gente caminhar por sobre as águas, só basta a gente ter fé, só basta a gente olhar para Jesus, olhar e caminhar na direção dele. Então, não é nada que eu e que você não tenhamos a capacidade de fazer, que é andar sobre as águas olhando para Jesus.
Não deixar que o barulho do vento, não deixar que os problemas, não deixar que as circunstâncias, elas sejam maior do que a presença de Jesus à nossa frente. E aí eu me senti constrangida de pensar que os problemas, às vezes, o vento, a tempestade está sendo maior do que a presença de Jesus na minha frente, ali, ó, no meu campo de visão, ao meu alcance. E também, por outro lado, eu estava analisando, foi só Pedro falar, salva-me. Não foi porque Pedro não confiou, não foi porque Pedro olhou para o lado que Jesus pensou, também não vou deixar. Eu estava aqui no campo de visão dele, acessível a ele, e o barulho do vento tirou a atenção dele, também vou deixar ele afundar. Não. Mesmo eu não confiando, mesmo você não confiando, mesmo a gente desviando a nossa atenção, desviando o nosso olhar, no momento em que nós clamamos por Ele, salva-me, Senhor, Ele estende a mão imediatamente. Imediatamente. Ele não deixa de castigo, ele não deixa o Pedro ali tomar um caldo para depois pegar Pedro. Imediatamente. Então é muito precioso a gente saber que Jesus, ele está acessível, que Jesus, ele está falando, vem. Se eu falar, Senhor, eu quero ir até ti, eu quero crer que é o Senhor mesmo que está aqui à minha frente, aí ele fala, venha, venha até mim, eu estou aqui, acessível a você. E aí eu começo a caminhar, eu começo a crer, eu começo a passar pelas dificuldades olhando para Jesus, em um momento ou outro eu fracasso, o barulho do vento tira a minha atenção e eu deixo de olhar para Jesus. E quando eu deixo de olhar para Jesus, vem o fracasso, vem o naufrágio, eu afundo. E quando eu afundo, mas eu ainda lembro que Jesus está ali, que Jesus está à minha frente, e eu recorro a Ele, salva-me, Senhor. E Ele imediatamente vem ao meu encontro e me salva. Ele não está se importando se eu olhei para o vento, se eu olhei para o lado, se eu desviei a atenção dele. O que importa é o momento em que eu creio que Ele é meu Senhor e que eu clamo pelo socorro dele. Salva-me, Senhor. E Ele vem ao meu encontro, e Ele vem ao meu socorro, e Ele estende as mãos para mim imediatamente e me levanta. Então é isso que eu tenho para compartilhar com você hoje. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um problema, não hesite em clamar, salva-me, Senhor. Não demora a clamar pela salvação dele, que Ele virá ao seu encontro. Ele vai estender a sua mão. Ele vai estender a mão para você imediatamente. Então, este texto que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, eu espero que esse texto possa acrescentar algo de bom à sua vida e que você possa também compartilhar ele com outras pessoas, que possa abençoar a vida de outras pessoas. E peço para você também curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de clamar pela salvação. Não se esqueça de clamar pelo Jesus que está acessível a você, que está no seu campo de visão. É só clamar, salva-me, Senhor, e Ele virá ao seu encontro.